Estamos de volta com o Vitrine Revista e olha só, quando a gente fala na educação das crianças, muitas coisas vêm à mente, mas um fator muito importante hoje em dia, mas que nem todos os pais aí se atentam, é a educação emocional. Então fica aí a pergunta, né? E também o desafio, como criar filhos emocionalmente prontos para enfrentar a vida adulta? É sobre isso que eu converso agora com a terapeuta Edna Zorzi. Boa tarde, Edna, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Então, para a gente começar, primeiro explica para a gente, né? Afinal, o que seria essa educação emocional? Então, seria uma construção em como lidar com as emoções. Então, elas iniciam lá no ambiente familiar, elas vão para a escola, porque hoje muitas escolas falam sobre essa parte emocional, que é muito importante, e ela vai se prolongar pelo resto da vida. É um detalhe muito importante, né? O autoconhecimento, a gente sabe ali que ele é a chave aí para todas as idades. Mas começar esse processo, então, já na infância, pode tornar um processo mais fácil? Com certeza. Quando você dá um suporte, eu falo assim, você vai dar um suporte para o seu filho, vai dar um suporte para a criança, vai auxiliar, vai ouvir, escutar o que ela tem a dizer, auxiliar no que você pode, né, das emoções, traz uma leveza para que ela passe para essa fase da adolescência ou vá para uma fase adulta com mais autonomia, com mais segurança. Então, é muito melhor começar lá na infância. E quando a gente fala na educação, é a formação, um ser humano ali que é como se viesse com o HD zerado, né? E você está trabalhando a formação dessa pessoa. Então, quando a gente trabalha essa educação emocional desde a infância, como que isso interfere na personalidade daí quando for um adulto já? Eu falo numa questão seguinte aí, né, que a gente tem que ter um cuidado. Os pais, eles sempre vão dar o melhor que eles podem naquele momento, com a consciência que eles têm e com a vivência que eles tiveram. Nem sempre os pais tiveram esse suporte, nem sempre os pais tiveram essa base. Então, assim, é um olhar muito amoroso. Olhar para trás para os pais, honrar a vida que veio através deles, mas se lá atrás os pais não puderam fazer diferente, agora nós, enquanto pais, podemos. Então a gente olha para trás, honra a vida e com muito amor a gente faz diferente. Como? Não precisa seguir esse padrão repetitivo. Você pode fazer diferente. Se você não sabe, você não aprendeu, você vai em busca. Tem muito auxílio, tem muita ajuda que você pode ter para você ter essa bagagem, esse auxílio para poder lidar com o seu filho, mesmo que você não saiba naquele momento. Então, quando a gente pensa na formação dessa criança, a gente tem que antes pensar, então, se o pai está pronto? Exatamente, porque muitas vezes o pai não tem condições de dar, de repente, o que aquela criança precisaria ou que gostaria, que poderia naquele momento, porque ele não teve lá atrás. Então, não existe julgamento. Né? Não tem julgamento, e sim olhar para a história, o que eu posso fazer diferente aqui agora? Se eu não tive suporte, qual é o suporte que eu posso dar ao meu filho agora? Porque sim, a gente pode fazer diferente. E como que faz, né? Alguma dica para o pessoal, como que eu faço para começar, né? Qual que é a abordagem que eu preciso ter, tanto comigo mesmo quanto com o filho? Ai, gente, a abordagem é sempre diálogo, conexão. Criar memórias afetivas. Não é porque lá atrás você não teve uma conexão, não criou memórias afetivas com os seus pais, que você não vai fazer com o seu filho. Então, para mim, o diálogo é sempre muito importante. A escuta, ouvir o que a criança tem a dizer, deixar que ela se expresse, que ela principalmente chore, que ela coloque para fora as suas emoções. E sempre manter esse diálogo, né? Assim, às vezes a gente está na correria, não tenho tempo, mas 5 minutinhos de qualidade, 30 minutinhos de qualidade faz uma grande diferença para aquela criança. E às vezes a gente pensa que criar uma criança ali que seja forte emocionalmente, a gente pensa que vai ser aquela criança que não vai chorar, que não vai ter problemas, mas não é assim. Então você precisa deixar a criança viver tudo isso para que ela seja forte? Sim, porque senão o que vai acontecer? Ela vai reprimir aquele sentimento e aquela emoção. Por exemplo, muitos escutavam, né? São palavras e frases bem comuns. Para de chorar. Engole o choro. Só que ao engolir o choro, ele vai ficar preso em você. Então aquilo lá fica te incomodando. Você não consegue ter uma leveza para você seguir adiante. Você não consegue colocar para fora os seus sentimentos. Então é muito importante a expressão, porque ela se transforma de outra forma no corpo. Ela vai vir através de uma doença. Então, para que não chegue nesse ponto, deixe que a criança se expresse. Aí você vai ter uma condição de ouvi-la e auxiliar no que você pode naquele momento.
E quais são as características de uma criança, assim, para os pais saberem, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que está dando tudo certo? Quais são as características de uma criança que está nesse caminho e está dando tudo certo? Não tem um manual, né? A gente sempre fala, não tem um manual, né? Os pais, eles sempre fazem o que podem. Não existe, para mim, eu sempre falo que não existe um certo ou errado. Você vai fazer o melhor que você pode. Nós não somos perfeitos e nem seremos. A gente está aqui em evolução, em aprendizado. Então, às vezes, você vai achar, enquanto pai, que você não está fazendo certo. Mas sim, é o que você pode fazer. Talvez você não consiga fazer mais do que isso, mas você pode aprender. Então, é o conhecimento, é a busca de informações. O que eu posso fazer hoje de melhor para o meu filho? Se eu não sei, aonde eu posso buscar informação? O que eu posso fazer? E tudo isso é válido já desde os primeiros instantes de vida? Ele tem uma idade, tipo, não, a partir de tantos anos eu preciso começar a trabalhar mais essa parte emocional do meu filho. O emocional, ele pode começar lá na barriga da mamãe, lá no útero. Por exemplo, quando a mãe está grávida, ela está passando todos os sentimentos e as emoções para o bebê. Então, por exemplo, ao longo do tempo, a gente vai ter muitas vivências, muitas situações que vão te deixar triste. Então, já conversa com o filho. Olha, meu filho, já na barriga da mamãe, né? A mamãe está triste. Eu estou passando por um momento triste, eu vou chorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem, porque tudo passa. A gente tem que entender que a tristeza passa, que a alegria passa. Então, como você lida com tudo isso? Ela vai passar, mas de que forma você vai lidar com tudo isso? Então, já passa a informação já dentro da barriga, que ele já vai compreendendo o que é uma emoção e um sentimento. Que nem desde o início da entrevista a gente comentou, né? O quanto antes você começa, melhor, que a criança ela já vai crescer aí dentro desse processo, entendendo tudo. Mas e daí, vamos supor, aquela criança que já está um pouquinho maior, ou adolescente, que é uma fase difícil. É possível você começar esse processo já em determinada idade? Não tem idade, né? Eu acredito, assim, claro que a fase da adolescência, ela é super desafiadora. Eles já estão em julgamentos, então eles já começam a entender um pouco mais, né? Ter opiniões próprias, então sempre vai ser desafiador. Mas a gente não pode esquecer que, enquanto pais, a gente também foi adolescente. Então, muitas vezes o adolescente só está mostrando algo em você, enquanto pai. Então, o que o meu filho está querendo me mostrar que me incomoda tanto? O outro é um espelho de você. Então, quando você olha para o outro e fala, o que está me incomodando aqui que tem em mim? E sempre o diálogo, sabe? Dar abertura para que os adolescentes compreendam que eles não estão sozinhos. Que assim como eles estão passando desafios, nós também passamos. E tudo isso você consegue superar com um bom diálogo, com uma boa conversa. Você ser ali emocionalmente forte não significa que você precisa ser forte. Então, às vezes, ensinar a criança que, tá tudo bem ter essa fragilidade, né? Sim, e que nós, ao longo do dia, vamos passar por inúmeras emoções. Ao longo da vida, a gente vai passar por várias situações. Mas a gente tem que aprender a lidar com elas, porque não tem como fugir delas. Elas vão vir, elas vão acontecer. Então, o que você faz? Não sabe? Vai buscar apoio. Perfeito. Então, aí o pessoal de casa, às vezes, né, tá precisando da ajuda ali de um profissional, ou que nem você disse, às vezes não tá conseguindo, precisa de um apoio. Como que faz para entrar em contato com você? O meu WhatsApp, 45998160716. O meu Instagram é @Zorzi. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Até.